Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Nacional Cópias, plotagens e cópias para engenharia. Está precisando de materiais gráficos? Faça uma visita a Nacional Cópias e veja a imensa gama de serviços que eles oferecem. Xerox em preto e branco e colorida, impressão mono e color a laser, impressão de fotos, plotagem mono e color, escaneamento digital mono e color, escaneamento de plantas mono e color, encadernação, plastificação, carimbos e banners. A Nacional Cópias fica na rua Aguiar de Barros, número 72, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3112-1001. Ou acessem diretamente o site da Nacional Cópias no www.nacionalsp.com.br. Fale com o Lima ou com o Salmo e tenha os melhores serviços e preços em materiais gráficos. Vamos lá, Osmar. Qual o bloco do dia aí, meu amigo? O ouvinte solta a voz. Olá, galera. Aqui é o Neto do NetoCast. Segunda-feira, dia 31 de outubro. Estamos dando início aí ao ouvinte solta a voz dessa semana, tá ok? Deixe seus áudios sobre os temas que vocês quiserem, que sexta-feira, lá pelas 15, 16 horas, eu encerro a semana para a captação dos áudios e disponibilização do episódio entre sábado ou segunda-feira no mais tardar, tá ok? No mais a mesma coisa, continuem deixando suas postagens, seus bate-papos aí de maneira normal. Um abraço a todos. Olá galera, aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. A semana tá corrida, eu não consegui jogar nenhum áudio aqui ainda pro ouvinte solta a voz dessa semana, mas vou começar hoje, terça-feira, dia 1º de novembro, com um tema aqui que eu li aqui no UOL, certo? Que eu fiquei pé da vida, olha aqui, ó, apesar de não morar no Rio de Janeiro, fica aqui aos colegas e ouvintes aí do Rio de Janeiro, ó. Vereadores querem salário vitalício de quase 15 mil após fim do mandato. Segundo esse projeto aqui, que está em votação, que é a PL 1442/2015, de autoria de João Cabral do PMDB, certo? Os vereadores que conseguirem 3 mandatos, né? Porque na realidade é mandato, 3 mandatos consecutivos ou 4 esparsos aí, né? Terão aí o valor de 15 mil reais agregados aí de maneira vitalícia aos vereadores que forem funcionários públicos. Não, é brincadeira, né, galera? Pelo amor de Deus, ou seja, vai ganhar pelo resto da vida 15 mil porque ficou trabalhando uma vez por semana durante 4 anos. E a pessoa para se aposentar e para ganhar os míseros R$880 de salário mínimo nesse país, precisa ir trabalhar até os 65 anos e eles querem ainda mudar as regras da Previdência Social porque arrebentaram com os cofres públicos, né? A questão é essa, mas como resolver o problema, né, Neto? Como resolver o problema, doutor Castanhas? É simples, sendo que os próprios vereadores e legisladores, inclusive, isso acontece no poder, lá na deputado estadual, federal, e nos vereadores, aí no caso da Assembleia, aí da Câmara dos Vereadores, desculpe. Então acontece, eu tô até pé da vida, tô até gaguejando. O que acontece é o seguinte, não votem em quem já tá lá. Acabou os 4 anos, não reelejam ninguém, porque esse tipo de projeto é idealizado por advogados não, né? Também tem advogado que é vereador.
por advogados não, por vereadores que estão lá há muito tempo, entendeu? São vereadores que querem transformar um mandato eletivo numa verdadeira aposentadoria perene, né? Nunca mais vai acabar, vitalícia. Ou seja, isso é uma sacanagem. Isso não sai de vereadores que a gente chama de calça branca, recém-eleitos e que sequer sabem apresentar um projeto lá perante a Câmara. Aí, eu tenho amigos que falam, mas você vai eleger pessoas que não têm experiência nenhuma no que tange a legislar. Aprende. Essas pessoas aprenderão a legislar. Agora, vão aprender a legislar, primeiro porque eles querem uma reeleição e uma segunda chance, talvez, de se manter no cargo, certo? Então eles vão mostrar para a população o que realmente eles estão ajudando nos seus bairros, como projetos realmente válidos para a sociedade e para a cidade. Não esse tipo de projeto que está lá simplesmente criando projeto de lei só para favorecer. Isso é um absurdo. Imagina que esse projeto aí vai sair de algum vereador recém-chegado. Mentira! Essa PL aí, esse projeto de lei é de 2015, ou seja, de um ano atrás. O cara já está prevendo que vai perder o mandato, provavelmente. E o que acontece? Quer embicar logo um projeto aí para que seja votado, né? E está sendo seguido aí por 34 vereadores, certo? Nessa mesma situação, que querem simplesmente criar um projeto de lei onde eles vão se manter recebendo ad eternum. É uma palhaçada, né, galera? Bom, é isso. Deixe suas opiniões aí. Um abraço. Fala, Netão. Aqui é o Breno de Brasília. É o seguinte, é um absurdo isso que você colocou. O problema no Brasil, eu moro em Brasília, sou jornalista, cubro muito política. E é um absurdo os políticos pensarem só no próprio bolso. Você vê políticos aqui em Brasília, não só aqui, como no restante do Brasil, pessoas que são verdadeiros políticos profissionais. Os caras estão no poder aí há 4, 5 mandatos, sabe? É uma vergonha, eles não pensam na população, eu sinto muito, eles pensam no próprio bolso deles, é uma esculhambação. Eu acho que as coisas aos poucos estão mudando, a população está criando uma nova visão sobre isso, o tal do voto de cabresto também tem diminuído bastante, justamente por causa dessa conscientização política. Mas olha, é um absurdo, de novo vou falar, um político desse aí, igual você colocou, do Rio de Janeiro, querer colocar uma lei dessa, sabe? O que mais que o cara quer? É vida de Marajá, sinto muito. Os políticos não estão trabalhando para o povo, eles estão trabalhando para a própria família deles, eles estão trabalhando para o próprio nicho eleitoral, para os amigos, mas a população está se lascando, a população não está conseguindo nem se aposentar. Hoje eu tenho 38 anos, estou com medo da soma da minha aposentadoria. Agora eu só vou poder me aposentar pelo jeito, cada dia tá mudando, todos os anos muda um pouquinho, daqui a pouco eu vou precisar de 150 anos entre colaboração e idade mínima. É um absurdo, viu? Aqui é o último áudio que eu tô mandando sobre esse assunto, continua sendo o Breno aqui de Brasília. Cara, na verdade essa política tá me dando nojo, a gente vê essas eleições agora para prefeitos em várias cidades, a gente não viu, a gente não teve isso aqui em Brasília, mas dá um verdadeiro nojo olhar para a cara dessas pessoas. Eu sinto muito, mas é generalizado. Olá, galera, aqui é o Neto de São Paulo, do NetoCast. É isso aí que o Breno falou, né? Você vê como as coisas vão causando uma reação em cadeia na mentalidade da população ao ver uma tamanha discrepância entre a vida dos políticos que deveriam nos representar e o que nos oferecem realmente. A verdade é que essa questão que o Breno levantou aí do medo da aposentadoria não ser suficiente, isso aí já passou da hora, né? Das pessoas começarem a reavaliar. Não estou falando de deixar de contribuir nem nada, mas deixarem de pensar só nessa dependência e começarem a pensar em fórmulas cumulativas de rendas no futuro. Eu tenho muitos amigos aqui e eu também tenho essa teoria, né? Eu acho que hoje em dia, se você puder separar uma grana para investir em pequenos negócios e outra coisa também, imóveis pequenos para alugar no futuro, né? Hoje em dia em São Paulo aqui uma kitnetzinha aí de seus 30 metros quadrados, 35 metros quadrados, você
vai pagar aí 200, 220 mil, bem bonitinha. Mas aí você acha também por 150 mil, ou seja, o valor aí muitas vezes de um automóvel, você compra um imóvel que pode no futuro realmente salvar aí a sua velhice, né? Essa é que é a verdade. Aproveitando esse momento de crise, eu tenho uma teoria que não é só minha, né? Não é minha, aliás, essa teoria, de que nos momentos de crise é que você consegue fazer ótimos negócios. Então, eu vivo falando aqui com meus amigos que vão montar negócios, que estão montando negócios. Hoje em dia, o trabalho informal, muitos jovens hoje em dia não querem mais saber de emprego, de registro em carteira, essas coisas, de ficar preso o dia inteiro, e estão partindo aí para o empreendedorismo, né? Então, o que acontece? Cada vez mais as contribuições tendem a diminuir. E é o que aconteceu, está acontecendo, por isso esse rombo aí. Então, o que o Breno disse da preocupação, eu recomendo aos amigos aí que também tenham uma educação financeira para fazer um respaldo de dinheiro para o futuro e investir aí em pequenos imóveis, não imóveis grandes que vai ficar encalhado, mas imóveis pequenos, onde você pode alugar, né? Se você tiver umas 3 kitnets aí, você fala, pô, mas 3 kitnets? Imagina, se a pessoa troca de carro todo ano aí, gasta 150 mil num carro, 100 mil num carro, aí hoje em dia um carro aí um carro bom, um sedã, por exemplo, você vai pagar isso aí, entendeu? Tem carros aí de 80 mil reais, fora lá os carroças que a gente tem aí, os populares, mas quem não quiser ficar nessa linha de automóvel vai pagar no mínimo aí 70, 80 mil. Então, para você comprar uma kit aí de 180 mil que vai te garantir um aluguelzinho no futuro, eu acho que simplesmente é a solução. Ou às vezes até pequenos negócios, entendeu? Uns amigos meus aqui investiram aí com uma rapaziada aí um dinheiro em carrocinhas de cachorro quente, sabe? Investiram aí 2, 3 mil reais. Colocaram um menino, falaram que os meninos lá para trabalhar, os meninos têm a renda, sabem que vão ser, como é que chama assim, passados para trás no tocante às vendas, mas eles pedem um mínimo mensal, que se não for cumprido, vão tomar o carrinho, vamos dar um exemplo assim, né? E o que acontece? Logo viram redes, né? E dessa forma você pode fazer com um monte de coisa, desde que empresas com impressoras 3D, carrinhos de pipoca, que as mini pizzas na frente de faculdade. Eu tenho cada vez mais visto amigos meus deixando de pensar nessa questão de previdência, como é que vai ser, porque já chegaram à conclusão que isso aí não vai dar camisa para ninguém, entendeu? Não vai dar camisa para ninguém. Então eu acho que quem tem o seu INSS, quem trabalha aí em empresas, vai continuar contribuindo, mas não dependam só disso, né? Bom, é isso. Vão deixando seus áudios aí. Um abraço a todos. Oi, boa tarde, a Maria Helena do Rio de Janeiro. Eu não posso deixar de dar minha opinião, né, sobre essa questão dos vereadores aqui do Rio de Janeiro. Eu tinha recebido hoje de manhã uma amiga minha, que ela de uma certa forma já foi vereadora, e ela me mandou o link, né, sobre essa questão. E eu fiquei, e isso já vem ocorrendo, esses rumores já vem ocorrendo há algum tempo. Eu realmente eu ando já indignada, já tem um bom tempo, com os rumos políticos que o nosso país, não só o Rio de Janeiro, mas o país inteiro anda tomando. Recentemente aqui no Rio de Janeiro, né, nós tivemos um segundo turno que, pela primeira vez na minha vida, vocês sabem que eu sou portuguesa, né, mas eu tenho, desde os meus 15 anos, eu não tenho cidadania brasileira, eu tenho meus direitos gozos políticos. Então eu voto, eu tenho todos os direitos políticos como se fosse brasileira, inclusive eu posso concorrer a cargos, só não posso presidente e ministros, essas coisas, né? De resto eu posso governador, prefeito, vereador, deputado. Bom, e eu sempre fiz questão de votar, mas pela primeira vez esse domingo eu pensei 10 vezes se eu saía da minha casa para votar ou não. Primeiro porque eu não acredito em nenhum dos dois candidatos, né? Eu acho todos dois muito fundamentalistas, radicais. Eu não acredito em radicalismos. Bom, aí vem aquela questão, mas você tem que exercer seu direito de votar. E também eu também pensei no meu direito, né? Se nós temos uma democracia, de não votar, de não ser obrigada a votar.
mas eu fui lá e cumpri, né, vamos dizer, entre aspas, com a minha obrigação de cidadã e votei no que eu achei que seria o menos pior para o Rio de Janeiro, aquele que não apresentou só discurso, que, enfim, não era tão fundamentalista, né? E quanto a essa questão dos vereadores quererem, né, essa pensão vitalícia, isso é um absurdo. Eu contribuí para o INSS meus 25 anos, cravadinho, certinho, como professora de ensino particular. Quando completei, eu me aposentei cedo, porque eu comecei a contribuir muito cedo. Mas eu não tenho só eu tenho a minha aposentadoria, e uma coisa que eu acho extremamente grave é que você, mesmo continuando aposentada, continuando trabalhando, né, optar por trabalhar com carteira assinada, você continua sendo descontada para o INSS e você não vai ter esse retorno. Você não, mesmo você continuando a ser descontada, você não tem um retorno, isso não vai ser incorporado na sua aposentadoria e você perde todos os direitos. Você perde o direito a auxílio-doença, você perde o direito àquele, né, o auxílio-desemprego, porque você já é aposentado, mas você contribuiu. Então esse dinheiro foi para o bolso deles. E eles agora vêm dizer que estão com rombo. Estão com rombo sim, porque roubaram muito. Roubaram muito. Cadê o juiz, foi Nicolau, né? Desculpa se eu estiver enganada, que roubou. Não foi o Nicolau, não. Ai, não me lembro se foi o Nicolau ou se foi aquela outra. Teve um que roubou a Previdência direto. Eu acho que foi uma outra mulher, desculpa, uma advogada. Desculpem. Agora eu não me lembro, que ela foi presa. Mas cadê? O dinheiro foi devolvido aos cofres públicos? O dinheiro retorna? Não retorna. E para quem fica esse dinheiro? Entende? É assim, aí eu fico indignada também com esses, vamos dizer assim, essas pessoas que se dizem defensoras dos direitos humanos, né? Como foi aqui no grupo, né? Foi o Eduardo que postou, acho que ontem, o cara, né, todo metido a intelectual, falando que a gente que tem mais é que ocupar. Ocupar o quê? Ocupar a periferia que eles tanto defendem, ir lá, colocar a mão na massa, vamos dizer assim, promover ações que promovam a cidadania dessas pessoas, que lhe deem condições de se bancarem sozinhas sem depender de bolsas famílias ou de outras coisas, que eles não passem fome. É isso que eles querem ocupar? Vão sim ocupar os espaços. Eu quero ver, colocar a mão na massa, ficar de fora, fazendo discursinho barato, discursinho que é a favor da periferia. Eu acho isso lindo. Vai lá colocar a mão na massa. Aí critico as entidades ou religiosas ou ONGs que vão lá e ajudam. Isso é muito fácil. Vão lá ocupem sim, vão lá ocupar o espaço das periferias, vão ajudar a erguer um tijolo, vão lá, usem o seu discurso, né? E coloquem em prática tudo isso que eles colocam, que eles acabam incitando a população a ir contra os empregadores. A gente sabe que existem absurdos, sim, que existem empregadores mal intencionados que exploram, que não tratam direito, que não respeitam a cidadania dos outros, mas por outro lado, fazer o quê? Vai ficar desempregado, vai levantar a voz contra pelo menos ele ainda tem um pão para levar para casa. Então eu acho assim muito demagogo esse pessoal. Foi um abafo. Lembrei, acho que foi a Georgina, se eu não estou enganada, que ela até foi presa. As últimas notícias que eu tive dela, ela estava com câncer, não é? Eu acho que é isso mesmo, foi a Georgina. Então é isso. Discurso é bom, é lindo. Eu cansei a minha vida de universitária, eu fiz curso de serviço social, né? E os meus estágios foram em instituições federais para doentes mentais e eu cansei de ver os alunos das faculdades públicas, federais, estaduais, sentados no jardim, discutindo o plano de carreira dos funcionários que estavam em greve, que planos que iam ocorrer a direcionar a greve, enquanto nós, dos colégios particulares, né, das universidades particulares,
que nós trabalhávamos de manhã, estudávamos à noite para poder pagar a nossa faculdade, a gente ficava ali, atendendo os nossos pacientes, cuidando dos nossos pacientes, e eles tinham os discursos e nós a prática. Era essa a nossa diferença, inclusive a coordenadora, né, de estágio da instituição, o médico, psiquiatra-chefe, ele colocava isso, a diferença entre um aluno na época, não sei se agora é a mesma, mas estou dizendo da minha época, de um aluno de uma universidade particular que precisava trabalhar para pagar, e a diferença daquele que estudava numa universidade pública. Essa é a diferença, a gente coloca a mão na massa porque a gente sabe que precisa trabalhar, porque a gente sabe que quanto custa pagar uma faculdade. Então a gente valoriza aquele nosso trabalho e a gente valoriza o nosso ser humano. Então, em vez de ficar sentado discutindo, usando somente o discurso, a gente vai à prática e olhar o outro ser humano com outro olhar. Hoje eu estou meio revoltada, mas é isso aí. Maria Helena, aqui é o Breno de Brasília, inclusive gostei muito do seu áudio. Eu vou comentar uma parte dele aqui. Você fala das pessoas indignadas com a eleição, mas mesmo assim você foi votar. Você viu alguns dados que foram divulgados agora mostrando que em algumas cidades no Brasil o número de abstenções de pessoas que votaram ou branco ou nulo foi muito maior do que o número de votos que por exemplo, o cara ganhou para ser prefeito de uma cidade. Isso mostra uma grande insatisfação da população. Mais um comentário ainda, continua aqui o Breno de Brasília. Esse negócio, os políticos realmente estão quebrando o Brasil. Para vocês terem uma ideia, aqui em Brasília, capital do Brasil, a folha de pagamento que o governo do Distrito Federal tem, total, para pagar saúde, educação, tudo, gente, investimento em hospitais, 92% da folha de pagamento é pago com pessoal, ou servidores públicos concursados, ou mesmo indicados, comissionados. Gente, é muita coisa. 92%. A máquina pública está muito inchada. São os políticos colocando indicados no governo. Não estou falando só o caso de Brasília, tá, gente? Mas isso é geral. São indicações, são amigos, são parentes. No caso, esse grau de parentesco cruzado, né? Para não causar o nepotismo. Mas é um absurdo. 92% com o pessoal. E o investimento no restante das coisas? Pô, eu peço licença, vou mandar aqui um complemento do áudio ainda, eu escutando os áudios que foram postados aqui no podcast. Gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra funcionário público, tá? A pessoa realmente estudou, fez um concurso, mas aqui em Brasília, por exemplo, aqui a gente vive do funcionalismo público. Eu não sou funcionário público, sou jornalista, trabalho em empresa privada, trabalho lá há 16 anos, ralo para poder conseguir o meu salário. Só que tem muitos funcionários públicos que ganham muito, muito acima do nível da população brasileira, muito acima do que as pessoas ganham, e eles fazem greve pedindo aumento salarial nessa crise que o Brasil está passando. Pelo amor de Deus, gente, isso é uma vergonha. Então, se ele não está satisfeito com aquilo, que ele vai tentar um lugar na iniciativa privada ou mude de concurso, vai tentar ser qualquer coisa na vida, mas pelo amor de Deus, parem de pedir, senhores funcionários públicos, aumento todos os anos. Aqui em Brasília a gente tem os bancários, que também é uma greve nacional. Todos os anos eles têm um momento certo deles fazerem a greve deles, parece que é férias, eles já marcam aquela data certa. Os professores, policial, a gente está com uma greve bárbara aqui em Brasília de polícia civil, onde a civil é a polícia que a gente tem para nos defender, é a polícia que a gente tem para registrar uma ocorrência. A gente não consegue, porque os bonitões que ganham uma fortuna não estão ganhando menos, aí vou chutar, mas de 8 mil, 9 mil reais, os bonitões lá, agentes e delegados estão em greve. Pelo amor de Deus, gente. E Maria Helena, é o Breno novamente, eu vou só contextualizar, que aproveitando que você falou do juiz Lalau, o juiz Lalau tinha um comparsa, tá?
nas obras do Tribunal Regional do Trabalho, que foram crimes que foram cometidos por ele e pelo senhor senador, ex-senador da República, Luiz Estevão. Eles desviaram entre 1992 e 1998, para você ter uma ideia, 3 bilhões de reais dessas obras. E somente agora, em 2016, 26 anos... 24 anos após eles terem cometido esse crime, eles estavam recorrendo, no caso o senador Luiz Estevão, ex-senador. Agora o Supremo Tribunal Federal declarou lá a lei dele que as pessoas julgadas em segunda instância têm que cumprir pena de cadeia enquanto houver o recurso. E ele agora está preso, mas a prisão dele se deu 24 anos após o crime, porque o cara é ex-senador da República, desviou 3 bilhões de reais da construção do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. O cara tá condenado, pegou 26 anos de prisão. Vamos ver agora até quando que ele fica aqui na penitenciária da Papuda em Brasília. São esses os absurdos que os nossos políticos cometem no Brasil, infelizmente. Olá, Neto e ouvintes do NetoCast. Aqui é o Marcos Bianchi, do Estado do Espírito Santo. Com relação a essas mordomias e regalias, né, que esses parlamentares ficam instituindo para eles mesmos, que no caso só legislam em causa própria, né? O povo que votou neles é que se dane. O povo não sabe disso, que eles colocam o camarada lá e o cara vai legislar contra o povo. Só legisla a favor deles. E eu também estou muito pé da vida, porque coisas que eu já ouvi de parlamentares que se elegeram só para mamar na teta do governo. Aí vem dizer que, por que tem 13º, por que tem 14º? O vereador, né, o deputado é um trabalhador como outro qualquer. Como outro qualquer? São regidos pela CLT, no parlamento deles, né? Aí vem um lá de Vespasiano, Minas, né? Ele dizer o seguinte: não, 15 mil para um vereador não é muito, não. É razoável. O que precisa é melhorar o salário do trabalhador, não diminuir os dos vereadores, né? Então, esse tipo de coisa deixa a gente indignado. E o que mais eu fico indignado é que nenhum parlamentar de nenhuma instância do poder cita isso, né? Nas campanhas vem dizer alguma coisa contra essas mordomias, que se você tomar conhecimento, você fica chocado. Então é lamentável isso aí. Valeu, um abraço. Olá pessoal, aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. Hoje é sexta-feira, 4 de novembro. São exatamente 14 horas e 47 minutos. Lembrando aí o pessoal que lá pelas 15h30 eu vou encerrar o Ouvinte Solta a Voz essa semana, para que eu possa fazer a captação dos áudios, né? Quem tiver mais algum tema aí para lançar para a edição dessa semana do Ouvinte Solta a Voz, fique à vontade aí de deixar seus áudios, ok? Um abraço a todos. Oi, Breno, é a Maria Helena do Rio de Janeiro. Eu vi todos os seus áudios. Eu até gostaria de complementar, mas hoje, esse final de semana, está assim, extremamente corrido para mim. Eu estou até dando um retorno, né, pelas suas colocações, assim, muito rapidamente, porque eu faço parte de um grupo na minha igreja, e hoje justamente é sexta, sábado, domingo tem um encontro, e eu vou trabalhar nesse encontro. Estou saindo agora correndo para pegar as mensagens com as pessoas que se inscreveram, que vão participar desse encontro. Então, infelizmente, eu não vou poder complementar os seus áudios, o que você falou, porque eu gostaria muito. Eu tenho até mais coisas para colocar, mas vai ficar para uma próxima vez. Muito obrigada pelo retorno e um ótimo final de semana para vocês. Então tá, seu Neto, Dr. Castanhas, aqui é o chefe Kaiser de Seul, Coreia do Sul. Vou mandar aqui então minha singela opinião, contribuição aí com o seu ouvinte Solta a Voz. Eu vou acompanhar aí o Bianchi, que falou aí sobre política. A minha opinião é sempre a mesma, já carrego ela
há vários anos. A política do nosso querido Brasil é uma profissão, virou uma profissão institucionalizada. Qualquer político, eu acredito que a maioria muito... E quando a gente diz a maioria, é a maioria mesmo, né? Entra na política como carreira, como um esquema para ter uma estabilidade financeira, né? E o que deveria vir em primeiro lugar, que é trabalhar pela sua cidade, pelo seu município, pelo seu país, pelo seu estado, isso vai ficando lá para trás para os políticos das antigas, né? Na época que vereador não recebia salário. Hoje em dia, sinceramente, isso não funciona mais. Mas a minha principal crítica, Neto, é a questão sobre, como o Bianchi falou aí, sobre a legislação, ou legislar, o verbo legislar, né? E também a questão de administrar, né? Isso também já ficou lá para trás, né? Hoje em dia, qualquer um que entra aí, eu me dei o trabalho nessas últimas eleições, aí entrei num grupo de rádio ouvintes lá do Rio Grande do Sul, e aí eu me dei o trabalho de pesquisar os principais candidatos que tinha por lá. Aí é muito, muito rápido e muito fácil, você joga o nome lá na Wikipédia e você consegue ler o currículo lá. Aí tu vê o que são as pessoas e para que elas estão se candidatando, né? Você tem ali na Wikipédia o que elas são, qual é a formação delas e o que elas estão visando. Elas estão visando um cargo de administração pública, né? Que seria, eu gosto muito de usar esse exemplo aqui. Você imagina um hospital, né? Um grande hospital, tem lá o setor de cirurgia cardiovascular ou alguma área bem específica, né? E aí estão precisando de um novo chefe do setor, um novo cirurgião para chefiar esse setor. Aí o que o hospital vai fazer, a diretoria? Vai contratar um cirurgião específico para essa função ou vai contratar um mecânico? Né? Vai abrir as inscrições para qualquer um ou vai abrir as inscrições para um cara formado, doutorado, mestrado em cirurgia tal e tal, ou vai dizer, não, qualquer um que vier aqui, aí vai lá um mecânico, nada contra a profissão de mecânico, tá? Mas vai vir um mecânico lá e vai se inscrever pro cargo de cirurgião? É óbvio que não, né? Só que no nosso setor público, na nossa administração, acontece justamente isso. Como é aberto para qualquer um que quiser se candidatar, aí é essa gandaia, né? Aí o que dá? Dá dentista querendo administrar a prefeitura. Nada contra os dentistas, né? Mas a formação dele não condiz nada com o que é, né? O cara devia ter, para mim, no mínimo, se quisesse ser prefeito, um doutorado ou um mestrado, né? Em administração, né? Um vereador, a mesma coisa. E aí, quanto mais vai subindo o nível de responsabilidade, imagina um governador de um estado, não interessa qual estado do Brasil, a responsabilidade que esse cara tem nas mãos. Aí tu vai ver lá, eu já vi ali governadores que são professores, são formados em filosofia. Aí não dá, né? Aí é a mesma coisa que tu pegar o hospital e botar um mecânico lá para fazer cirurgia cardiovascular. E aí eu tenho para mim que é essa opinião aí. São esses os fatos, né? Não tem como dar certo. Do jeito que tá, não vai dar certo, tá? Um abraço aí, Neto. Olá, galera. Aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. É isso aí, galera. São 18 horas e 18 minutos da sexta-feira, 4 de novembro. Estou encerrando aqui o ouvinte solta a voz para que eu consiga aí fazer a captação do áudio e, como sempre, tentarei colocar no ar ou no sábado ou no mais tardar até segunda-feira, tá ok? No mais, continue deixando seus áudios, suas postagens. O grupo segue normalmente aí, divertido, informativo, criando novos amigos. E é isso aí. Um bom final de semana a todos. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes
E também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Fiquem agora com a faixa de encerramento de item Mixel, The Metalizer Zone.